Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E não se esqueça de se inscrever no meu outro canal chamado Conto pra Ana, ok? Onde conto relatos, trago relatos aqui enviados por vocês. Só que lá no Conto pra Ana, sem sobrenatural, sem assombração. Pelo menos esse não é o foco principal do canal e dos relatos, ok? Então, se você tem uma história de vida interessante, uma história de romance, com um final muito feliz, ou ou que seja uma história até triste, mas uma história que você gostaria de compartilhar, que seria interessante ser contada e compartilhada, envia para mim. Envia lá no Conto pra Ana, ó. O e-mail é conto.pra.ana@gmail.com, tá bom? E é isso, mas aqui nós temos assombração. Então, vamos... o link pro outro canal tá aqui na descrição do vídeo. Então, entra aqui, abre a descrição, vai lá, entra lá e se gostar, se inscreve e assiste e tudo mais. Agora sim, vamos a este relato, que é... A proteção da minha vida era o meu avô? Oi, Aninha, tudo bem? Depois de muita insistência de alguns amigos próximos que eu tenho... Eu resolvi contar a minha história, que é bem interessante, posso dizer até intrigante. O relato não terá nomes e se tiver já estarão trocados. É meio longo, então peguem a pipoca. Bom, tudo começou desde que eu nasci. Atualmente tenho 21 anos e desde bebê até os meus 19 anos, sempre morei próximo ao meu avô. Como eu sou a caçula e só tenho uma irmã, o meu avô sempre foi mais próximo a mim, já que a minha mãe sempre mimou mais a minha irmã mais velha. O relato se passa desde a minha infância, quando meu avô, que é sensitivo, notou que eu vim com a mesma sensibilidade dele para coisas sobrenaturais. E desde que ele percebeu isso, já notou que teria mais preocupações comigo do que com a minha irmã. Ela, por outro lado, ele sempre tratou que nem um corpo fechado. Ela, por outro lado... Ela, por outro lado, ele sempre relatou que tem um corpo fechado para a sensibilidade e quase nada do mundo sobrenatural a afeta. Eu lembro que sempre fui bem certeira com questões de sonhar e acontecer, desde pequenininha. E até mesmo de olhar para alguém doente e saber dizer se a pessoa conseguiria ficar bem ou se morreria. Desde sempre eu fui assim. Só que isso aumentou muito depois dos meus 14 anos. Eu preciso contar isso para vocês conseguirem entender o contexto do que se passou daqui para frente do meu relato. Quando eu cheguei aos meus 14 anos, eu comecei a ter aqueles problemas de adolescente, como início de depressão, vontade de ficar isolada e coisas desse tipo. E justo nessa época, o meu avô foi embora para outra cidade onde tinha uma irmã dele. Mas mesmo estando longe, ele sempre ligava e a primeira coisa que ele perguntava em todas as ligações era por mim. Minha mãe já até sabia e achava graça, porque o primeiro assunto dele sempre era eu e como é que eu estava. Devo frisar aqui que o meu avô também entendia muito de simpatias e de como afastar coisas ruins do corpo através de rezas, essas coisas. Ele sempre pedia para minha mãe para ela ter cuidado comigo, pois eu não era alguém normal. Eu era igual a ele. Ele sempre dizia que eu era sensível demais, só que a minha mãe não entendia que ele estava falando de espiritualidade, não de coisas externas. Ana, foi aqui onde tudo começou. Digamos que agora vem a parte sobrenatural desse relato, tá? A primeira proteção visível que eu vi do meu avô para comigo foi em uma ocasião onde era época chuvosa e a nossa casa ficava em um local onde a parte de trás, que aqui chamamos de quintal, era bem cheia de... Mas tem algum lugar que não chama quintal? Eu não sei, porque eu também sempre conheci, é quintal, não é? Não sei, dependendo da região, talvez não seja, mas assim. Então, o local que ficava aí na parte de trás, né, no quintal, era bem cheia de mato. E como era época chuvosa, esses matos estavam bem altos e molhados. E foi quando entrou uma cobra na minha casa à noite. Minha mãe viu e chamou o vizinho para matar.
E no dia desse ocorrido, meu avô já estava na minha cidade, pois já havia voltado de viagem, e a minha mãe ligou contando para ele o ocorrido. Eu chorei muito de medo da cobra, pois eu tenho pavor e a minha casa não era forrada. Então eu passei a noite olhando para o teto com muito medo, até pegar no sono e ter outra cobra ali andando. Hã? Até pegar no sono e ter outra cobra ali andando? Apareceu outra no quarto? Ai, que susto. Peraí. Tinha até... Bom, na manhã do dia seguinte, ele chegou lá em casa pela manhã, cedinho, e a minha mãe contou novamente sobre a cobra e disse para ele que ali na nossa rua estava acontecendo de entrar cobras na casa de todos os vizinhos por conta do tempo chuvoso. E eu falei para ele que eu estava com muito medo e eu não ia mais conseguir dormir. Ele ouviu tudo em silêncio e disse olhando para mim: "Elas não irão mexer com você. Eu vou resolver isso." E saiu. Ana, depois daquele dia que ele disse que resolveria, nunca mais entrou nenhuma cobra naquela casa onde morávamos. Todos os vizinhos continuaram relatando sobre cobras entrando e tudo mais, mas na nossa casa nunca mais teve nenhuma. Simplesmente não vinham mais. Tempos depois, a minha mãe precisou viajar e pediu para ele cuidar de mim. Ficar indo dormir lá em casa para eu não ficar sozinha. Nessa altura, minha irmã mais velha já tinha ido embora, morar em outro estado. Então agora só morava ali a minha mãe, eu e o meu avô estava morando com uma mulher que ele havia se casado ali perto da nossa casa. Então ele foi dormir lá em casa comigo e naquela mesma noite algo ruim tentou mexer comigo em sonho. Eu estava dentro do quarto e o meu avô dormindo lá na sala. E aí eu comecei a tentar me mover e via e sentia um espírito me rondando e me sufocando. E eu tentava gritar, não conseguia. Foi quando meu avô deu tipo um murro na porta do quarto e eu me espantei e finalmente consegui acordar. E fui logo contar para ele o que estava acontecendo. E então eu disse: "Tinha algo mexendo comigo." E ele disse: "Eu sei. Veio no meu sonho que eu tinha que te acordar, porque você estava sofrendo ataque espiritual, por isso eu bati na porta." Ana, eu fiquei chocada, porque era impossível ele saber daquilo, já que ele estava em outro cômodo. Mas eu estava com tanto medo que eu pedi para deixarmos uma luz acesa para eu não ficar totalmente no escuro. Bom, o próximo ocorrido foi nessa mesma semana que ele estava indo lá para casa para cuidar de mim. Eu fui para um banho. Um banho? Eu fui para um banho com uns amigos. Um banho? Tipo na cachoeira, alguma coisa assim, no rio? Algo. Bom, cheguei em casa cansada e fui dormir. Quando acordei pela manhã, minha perna estava com várias bolinhas, tipo alergia, aglomeradas assim. Aí eu mostrei para ele e ele disse: Esses mosquitos são terríveis, mas eu vou tirar eles daqui." E um detalhe, a minha casa era em um local quase impossível de dormir. Tinha tanto mosquito que só dava para dormir direito depois de jogar quase 1 litro de inseticida. Mas agora vem a parte sobrenatural. Depois dele dizer que resolveria, pasmem, foi menos de 1 semana e a minha casa não tinha mais nenhum, repito, nem um mosquito. E eu nunca mais fui picada por mosquitos lá. A essa altura eu já conseguia notar que tudo isso que se resolvia era algo que meu avô fazia para me proteger. E eu poderia contar aqui para vocês milhares de coisas assim. Mas o relato já está muito grande, então eu estou pontuando os mais interessantes. Ana, tudo que me incomodava, que eu contava para ele, ele fazia algo para resolver. Era como se ele não suportasse saber que eu estava sofrendo por alguma coisa. Pulando agora o relato, uns 3 anos para frente, eu descobri a minha gravidez e ele, meu avô, ficou muito feliz. A essa altura seria a primeira bisneta dele. E vindo de mim, ele estava eufórico, muito feliz. Nessa época, minha mãe teve problemas com uma vizinha que morava colada conosco. Ela queria colocar som alto todos os dias e eu grávida. Ainda morando com a minha mãe, eu sofria muito com isso,
pois eu tenho muita sensibilidade a barulhos e o meu quarto era do lado da casa vizinha. Uma vez tivemos que acionar a polícia e nessa época o meu avô estava novamente viajando e nós relatamos tudo isso para ele por ligação. Eu falei chorando para ele que não tinha mais paz por conta do barulho daquela mulher ali do lado e que a minha mãe já pensava até em vender a casa para a gente sair dali, devido a tanto som alto, perturbação. E eu estava grávida, perto de ganhar um bebê. Como seria, né, a hora que o bebê nascesse? Ele só disse para minha mãe o seguinte, pela ligação: eu sei quem pode resolver isso, vou falar com ele. Gente, seu avô, olha, dá o telefone do seu avô. Ana, no dia seguinte acordamos com barulhos de coisas sendo jogadas e quando fomos olhar, era a vizinha indo embora do nada. Simplesmente colocando as coisas no caminhão e saindo da casa sem motivos aparentes. E isso não foi dias depois, foi no dia seguinte que a gente contou pro meu avô. Ana, tudo que me envolvia, tudo que poderia me prejudicar e ele soubesse, ele resolvia de alguma forma. Pelo que eu via, o meu avô andava lado a lado com a espiritualidade. Mas vocês devem estar se perguntando se tem algo mais sobrenatural que isso no relato. E sim, eu tô contando coisas aqui que aconteceram no decorrer da minha juventude e agora eu vou relatar a parte mais sobrenatural desse relato, que é onde vocês vão entender o motivo disso tudo. Em 2020, resolvemos ir visitar o meu avô no local onde ele estava morando, que era em outra cidade. E preciso deixar uma informação adicional. Eu tenho um tio que se apaixonou pela minha irmã. Hã? Um tio que se... Como assim? Peraí. Eu tenho um tio que se apaixonou pela minha irmã. E vivia tentando vê-la e ter contato com ela. Quando ele soube que estávamos indo para lá ver o meu avô, que era a mesma cidade que esse tio morava, ele resolveu se antecipar e ir na noite anterior na casa do meu avô, ficar rondando a casa e tentando lançar algum trabalho de magia ruim na casa para pegar na minha irmã, já que o meu tio mexia com esse tipo de coisa. Mas lembra que eu relatei no começo? O corpo dela é fechado. E adivinha em quem pegou o trabalho dele? Exatamente. Quando eu pisei os pés na entrada da casa do meu avô, tinha uma cruz jogada no chão, bem na entrada, e eu passei por cima dela. Mal acabei de passar por cima dessa cruz, o meu corpo estremeceu. Eu fiquei tonta e desorientada. Na mesma noite eu comecei a ter pesadelos, pânico, dormência no corpo e pela manhã relatei tudo ao meu avô, que já sabia que eu tinha recebido todo o mal que o meu tio havia deixado lá pela casa e a minha irmã seguia bem, sem sentir absolutamente nada. Passamos uma semana ali na casa do meu avô, mas eu não comia, eu não dormia, eu estava doente, com enjoo, tontura, zumbido no ouvido todo o tempo. E minha mãe, vendo aquilo, disse que iríamos para a casa da minha tia, que ficava ali perto. E para surpresa de todos, quando eu cheguei na minha tia, eu simplesmente fiquei bem. Todos os sintomas sumiram, todos mesmo. Eu não sentia mais absolutamente nada. E nessa hora, o marido da minha tia percebeu o que estava acontecendo, me olhou e disse: infelizmente o seu corpo é aberto. Você é como uma esponja. Você é como uma esponja. Qualquer mal que te fizerem ou fizerem para alguém próximo a você, entra com facilidade em ti, porque você é muito sensível ao espiritual. Mas precisa ter o seu corpo fechado, ou então qualquer ataque de alguém vai pegar muito rápido em você. E no dia seguinte eu falei isso pro meu avô. E ele disse que era real, que ele precisava fazer algo para evitar que eu sofresse tanto com essa minha sensibilidade. Ele não me deu detalhes do que faria, só me disse que iria me proteger.
Ana, eu acredito que o que ele fez foi fechamento de cabeça, que é quando a pessoa não tem mais sensibilidade para receber nenhum tipo de magia ou absorver tudo que tentarem mandar. E se alguém mandasse para mim, voltaria para quem fez. E eu acredito que ele fez isso porque depois desse último ocorrido que eu relatei, eu mudei. Eu não senti mais ataques espirituais e várias pessoas, ou de várias pessoas, enfim. Até mesmo a minha mãe relatou ver um homem alto, negro, com cara de zangado, sempre comigo. E todas as pessoas nessa época que tentavam me prejudicar, seja lá como fosse, rapidamente decaíam. Sempre acontecia alguma coisa de ruim para a pessoa que me fizesse algum mal. E muita gente relatou me ver andando com esse tal homem, que na realidade eu só vi uma vez, mas que todos que tentavam mexer comigo, ele barrava. E quando diziam me ver com ele, sempre era em ocasiões onde eu estava sozinha. Bom, o meu avô veio a falecer em 2023. E pouco antes dele falecer, ele me disse que o dom dele seria meu e que eu sentiria muitas coisas como ele sentia e via. E sim, desde que ele faleceu, eu continuo tendo sonhos, visões, revelações de coisas que vão acontecer. Já cheguei a prever tanta coisa ruim através de sonhos que já pedi uma vez para Deus fechar os meus olhos espirituais, porque às vezes dá medo disso tudo. Quanto a mim, até hoje nunca mais vi uma cobra em nenhuma casa que eu morei. Os mosquitos não me picam. Muita gente que me conhece, principalmente homens, falam que tem um certo medo de mim, porque aparentemente eu tenho algo muito forte comigo. E eu vivo assim. Carrego os dons do meu avô, mas não frequento nenhuma religião para expandi-los. E quanto à minha companhia, que é esse homem alto e negro que muita gente já viu, eu não sei dizer se foi ele quem deixou para me proteger antes de morrer. Eu só sei que eu já andei sozinha tarde da noite várias vezes. Já usei celular no meio da rua e eu jamais fui assaltada ou algo do tipo. Sempre que alguém me faz algo mal, logo depois chega a notícia que a pessoa está terrivelmente doente ou algo desse tipo. E essa é a minha história de vida. E infelizmente o meu avô não é mais vivo, mas eu acredito que enquanto ele esteve vivo, a maior função dele na terra foi me proteger. Pois tudo que ele fazia era para eu ficar bem. E ele disse, desde que eu nasci, que a pessoa que olharia para ele quando ele estivesse morrendo seria eu. E sim, no leito de morte eu estava lá, cuidando dele. E ele disse, eu sempre soube que seria você. Eu queria saber a sua opinião, Ana e Assombrados. Vocês acham que eu vim ao mundo para receber esse dom dele? Vocês acham que eu tenho que explorar a minha mediunidade para entender por que eu tenho tanta sensibilidade? E com relação a esse homem que muita gente já viu comigo, vocês acreditam ser algum guardião? Atualmente eu moro sozinha em outro estado, mas já me ocorreram situações em que pessoas disseram: não sei o que você tem, mas você me dá medo. Teve outra situação em que tinha um grupinho falando mal de mim e eu descobri. A administração do grupo, ou a administradora do grupo, me adicionou lá para eu me defender e falar o que eu quisesse. Me adicionou, eu coloquei todo mundo em seu devido lugar e logo após isso ela foi lá no grupo, um grupo de 679 pessoas. Meu Deus, quanta gente! Nem sabia que dava para fazer grupo com tanta gente assim. Um grupo? Não sei não. Um grupo... Mas que grupo que tem tudo de... Vai continuando aqui. Um grupo de 679 pessoas. Disse assim, olha, não sei o que essa menina tem, que ela acabou com todas vocês aqui, que estavam falando dela, e nenhuma de vocês rebateu, né? Ela é só uma, e parece que apavorou todas vocês agora. Estão tudo calada. Ninguém do grupo quis me enfrentar ou dizer alguma coisa. Bom, Ana, isso acontece muito. De pessoas muito superiores a mim terem receio de me fazer algo
ou de falar alguma coisa como se eu realmente tivesse alguém me protegendo e causando até pânico nelas. Sendo que eu sou uma pessoa comum, mas eu posso te afirmar que até mesmo homens já relataram terem medo de mim por algum motivo. E o meu último namorado relatou ter visto um homem alto, moreno, parado na porta do meu quarto olhando para ele enquanto estávamos deitados para dormir. Ele disse que acordou e viu. Pensou que fosse sonho, mas quando me contou pela manhã, eu já sabia que não era sonho não e deduzi ser a minha companhia. Será que eu continuo sendo protegida mesmo depois do meu avô partir? Essa é a minha história de vida. Não é tão sobrenatural, mas de certa forma tem sobrenatural. Com certeza. Pois até hoje eu me sinto protegida para coisas e situações que poderiam cair sobre mim. Continuo tendo os sonhos e as revelações até hoje. Um beijo e amo seu canal e me dê sua opinião. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Primeiro, acredito que seu avô é algo aí de outra vida. Foi alguma coisa que ele concordou em vir aqui, talvez até para te proteger, para meio que ser o seu mentor em vida, alguma coisa desse tipo. E eu acredito que ele continua sendo, né? Mas ele parece que ele deixou, sim, essa proteção para você. Essa entidade ou esse... Não sei o que ele fazia, não sei que jeito que ele fazia, mas parece que ele deixou esse protetor para você. E eu acredito, eu não sei, eu não posso falar porque eu não tenho mediunidade, eu não sei, né? Eu imagino que não é nem um pouco fácil carregar esses dons, né? A gente... Acredito que quem tem, né, como muitas pessoas relatam, não é aquela coisa bonitinha, né? Você vê situações assustadoras, você carrega uma responsabilidade muito grande por muitas vezes ver aquela tragédia acontecendo e não poder fazer nada a respeito. Muita coisa, fora o espírito que vê, sei lá, né? Essas coisas que não é legal, né? É assustador ser atormentado durante a noite, ver. Então, imagino que não é fácil, mas acredito que quem vem com esse canalzinho aberto talvez tenha o propósito de ajudar, de ser esse intermediário entre o lado de lá e o lado de cá, né? De fazer essa ponte, às vezes, ajudar o pessoal de lá, ajudar o pessoal daqui. Então, eu acredito que, e ainda mais o seu avô dizendo que você carregaria os dons dele, eu acho que vale muito a pena você, sim, estudar sobre isso. E quanto mais você ler e entender e estudar sobre isso, né, ir em algum lugar que possa te orientar também, algum lugar sério, de confiança, onde você se sinta bem, você vai aprender a lidar com isso e ter menos medo. Quanto mais você conhecer, menos medo você vai ter daquilo. E maior vai ser o domínio, você vai poder trabalhar com isso. Trabalhar, eu digo, muitas vezes ajudar as pessoas assim como seu avô te ajudava, né? Então, acredito que nada é à toa. Ele não veio à toa e você não veio à toa, né? Um sendo avô do outro, com essa grande conexão. Os dons dele e seus não são à toa. E esse protetor está aí. A gente não conta tantos relatos aqui de pessoas que estão às vezes andando sozinhas na rua e chega ali, sei lá, um homem mal encarado, talvez para assaltar, e de repente do nada parece que ele olha além de você e sai correndo. E você fica tipo, que nem o John Travolta, assim, ó, uai, não ia assaltar? Eu não tô sozinha aqui? Mas parece que o que ele viu é algo extremamente assustador e vai embora. Assim, a gente já contou vários relatos nesse sentido aqui. Então eu acredito que são essas proteções que não se mostram como bonitinhas, como anjinhos de luz ao teu lado, não. É uma figura assustadora. Mas que tem que ser assim mesmo. Como que você vai afugentar um negócio que tá querendo te fazer mal? Né? Com um cupidinho peladinho ali, de fora? Como as imagens dos querubins. Não, filha. Tem que ser parrudo. Tem que falar assim, ó, pega eu. O que tá querendo aqui? Pro cara, ó, dá linha, sei lá o que ele vê, mas sai correndo, porque pra assustar esse povo, não, né? Tem que ser um negócio
E é isso, os anjos, as proteções que a gente tem, não é bonitinho não, pra afugentar coisa ruim, né? Tem que ser mal encarado mesmo. Então eu acho que é isso daí. E vocês, o que acham? O que acham? Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, envie o seu relato pra gente. Mas se por acaso não tiver sobrenatural, envia pro conto pra Ana, ok? Então um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.